O artigo trata-se de cicatrizes profundas no desenvolvimento infantil. Nesse artigo, que fala a respeito de um estudo realizado em 1999 com crianças institucionalizadas. Então, eles foram na Romênia. A Romênia passou por uma situação muito dramática do ponto de vista histórico com um ditador e um número muito grande de crianças abandonadas, recém-nascidas e institucionalizadas, então os chamados orfanatos. Então, uma quantidade enorme de crianças criadas em orfanatos. E depois que o ditador foi deposto, houve mudanças políticas significativas, havia uma discussão entre qual era o melhor para a criança, a instituição ou um lar de acolhimento. Porque existem vários problemas com relação a isso. Pessoas capacitadas, as dificuldades, como fazer com um volume muito grande de crianças. Mas a partir desse estudo, um dos estudos científicos mais complexos, aprofundados, e ele levou em consideração vários aspectos, não só a questão psicológica, a questão social, mas também a questão neurológica, avaliações neurológicas periódicas para determinar a atividade cerebral dessas crianças e compará-las. Eles escolheram inicialmente 136 crianças, depois fizeram com um número maior de crianças, fazendo a seguinte avaliação. Eles pegaram crianças que estavam institucionalizadas, isso desde bebês, crianças que foram retiradas dessa situação e colocadas em lar de acolhida antes dos 2 anos de idade, após os 2 anos de idade, comparou o desenvolvimento e crianças que nunca foram institucionalizadas. E avaliou nos testes normais de QI, de sociabilização, motor, todos os testes normais para avaliação do coeficiente de inteligência de uma criança, e fizeram mapeamento da atividade cerebral das crianças para verificar as diferenças. O resultado dessa pesquisa foi estarrecedor. Há uma tendência mundial de não institucionalizar as crianças, mas algumas pessoas discutem o seguinte, que o melhor educador para a criança é o Estado, e não o pai e a mãe, justamente por causa das diferenças culturais, diferenças intelectuais de todo tipo. Porém, o fato científico é que crianças, para terem um desenvolvimento neurológico, e você não está levando em consideração a inteligência, a cultura? Não, porque as principais diferenças foram encontradas na criança antes de 2 anos de idade, onde você não ensina ela a ler, ou escrever, ou história, ou coisa parecida. E sim o desenvolvimento de características neurológicas básicas, que são a base da personalidade. Por exemplo, a criança aprende a reconhecer o ambiente, ela aprende a reconhecer o outro, as características faciais. Por exemplo, o cérebro do ser humano, uma grande parte da área visual é responsável pelo reconhecimento facial, porque o reconhecimento facial é essencial na convivência social. E quando eu estou falando de social, hoje eu não estou entrando em sociologia ou antropologia, estou falando de biologia. O ser humano é um animal social. Existem animais que têm uma existência solitária. Eles só se aproximam do convívio social na época da reprodução. Mas outras espécies não são assim. Elas se desenvolvem a partir de colônias. Então, elas precisam de um grupo social específico para o seu desenvolvimento. Os primatas são seres sociais. Os seres humanos vêm da mesma fonte dos primatas, nós somos seres sociais. Então, a convivência social é uma parte essencial no desenvolvimento biológico, da estrutura cerebral que permite um indivíduo saudável. Essa pesquisa demonstra isso. Ela tem ramificações sociais, etc. Mas o que me interessou principalmente nesse artigo foi o mapeamento cerebral. Então, o que eles verificaram? Que a criança, o bebê, até mais ou menos 2 anos de idade, ele aprende numa velocidade muito intensa. E ele aprende exatamente o quê? Nós não estamos falando aqui de estimular a criança com cores, com movimento, mas a convivência com um adulto permite ela mapear determinadas coisas e preencher a base dessa estrutura, que é a linguagem. Existe uma ligação
significativa entre capacidade verbal e coeficiente intelectual. E a capacidade verbal, ela se desenvolve no reconhecimento dessa comunicação não verbal. Porque as palavras nada mais são que representações gráficas de conceitos. E a criança assimila esses conceitos com a convivência. Numa instituição, o convívio individual da criança com o adulto está muito diminuído. E essa diminuição é tão significativa que compromete o seu desenvolvimento neurológico. Então, o que eles verificaram? Eles mapearam a atividade do lobo frontal, e eu já falei muito sobre o lobo frontal. O lobo frontal é a principal distinção entre seres humanos e primatas. Tá? Então, o lobo frontal é a origem das nossas ideias, é uma parte importante desse consciente, dessa consciência de si mesmo. É lá onde nós nos projetamos no futuro. A fonte da criatividade, a fonte de questionamentos, tudo isso é o lobo frontal. E a atividade do lobo frontal, tá? Ela começa a ser definida com o processo inconsciente, esse imaginário, que vem do reconhecimento das nuances abstratas que a criança vai ter. É como se fossem elementos. Vamos imaginar aquele brinquedo infantil das pecinhas, o Lego. Então, você tem as pecinhas básicas e você vai acrescentando essas peças. Então, essas pecinhas básicas que vão permitir essa construção futura são essenciais no desenvolvimento dessa capacidade criativa. Então, eles mapearam. Veja aqui que tem um esquema que vale a pena vocês acompanharem. Nesse esquema, você tem atividade elétrica do cérebro, tá? Azul, níveis mais baixos, vermelhos, níveis mais elevados. Eu já mostrei num outro vídeo, vou ver se as pessoas colocam aqui para vocês verem, sobre como é que é esse mapeamento. O equipamento, como funciona, onde ele mede produção de calor, então aquelas cores diferentes é atividade metabólica. Então, juntando todo esse material, você vê onde você tem mais atividade elétrica, onde menos atividade elétrica. Então, eles estavam analisando o funcionamento do lobo frontal, tá? Então, funcionamento cerebral aos 8 anos de idade, tá bom? Das crianças, aí vamos lá. Crianças institucionalizadas. Então, são crianças que foram institucionalizadas desde o nascimento até os 8 anos de idade. Crianças que foram institucionalizadas, tá? Então, elas entraram bebês na instituição e foram para o lar de acolhida após os 2 anos de idade. Crianças institucionalizadas, colocadas em acolhimento familiar antes dos 2 anos de idade. E crianças que nunca foram institucionalizadas. Então, nós temos 4 situações, tá? A criança entrou bebê na instituição e foi criada integralmente na instituição. A criança entrou bebê na instituição e, depois dos 2 anos de idade, ela foi levada para um lar de acolhida. Terceira situação, a criança foi institucionalizada bebê, foi abandonada, e antes dos 2 anos, ela foi levada para um lar de acolhida. E criança que nunca foi abandonada, cresceu todo o tempo num lar normal. Existem diferenças tão significativas na atividade cerebral dessas crianças que chega a ser um horror. Então, nessa primeira foto, você tem a criança institucionalizada. O que é que nós notamos? Uma diminuição violentíssima, uma atividade muito pequena. Então, a parte azul é a ausência de atividade e nós temos a cor verde, médio, na atividade lobo frontal. Criança institucionalizada e colocada no acolhimento após os 2 anos. Você tem pouca diferença entre os dois, tá? Criança institucionalizada que foi colocada num lar de acolhida antes dos 2 anos de idade. A diferença é uma brutalidade na atividade. E ela ficou muito próxima da criança que nunca foi institucionalizada. O que é que isso demonstra? Que essa idade, tá? Entre 1 e 2 anos, ela é fundamental para o desenvolvimento de redes neurais básicas
que permitirão atividades intelectuais. Vamos lá. Em termos práticos, essa diferença de atividade cerebral causa o quê? Então, em cima nós temos algumas linhas coloridas, né? Essas linhas representam o QI, coeficiente intelectual médio, tá? Criança institucionalizada gira em torno de menos de 80. A criança que foi institucionalizada e colocada em lar de acolhida após os 2 anos de idade tem uma variação pequena, chega a 80. A criança que foi para o lar acolhida antes dos 2 anos, tá? Ela teve um aumento significativo, chegando a 90. Que diferença grande. E a criança que nunca foi institucionalizada tem um QI médio de 100. É uma diferença muito grande. Então, essa convivência, essa moldagem dessa atividade neuronal é essencial no desenvolvimento. E do que você está falando exatamente? A criança mimetiza, o que é isso? Ela imita. E no momento em que ela vê e imita, que ela é exposta a essas atividades, por exemplo, sorrir. Muitas pessoas, o sorriso da criança, ela está sorrindo. Na verdade, a primeira vez que a criança fez isso foi uma contração involuntária em certos músculos. Então, ela contraiu aleatoriamente, porque ela mexe isso, movimenta. E quando ela fez isso diante de um adulto, houve uma reação. Olha, sorriu para mim. Quando você vê uma criança sorrindo, a criança percebe que toda vez que ela contrai aquela sequência específica de músculos, ela produz uma reação de acolhida na sua plateia. E ela tende a repetir isso num contexto positivo. Ela aprende a fazer uma interação social positiva. Não há uma compreensão psicológica ainda, porque ela até não tem a estrutura que permite isso, mas é uma coisa visceral. Ela criou um automatismo cerebral que o resto da sua existência você vai associar essa sequência, essa contração sequencial de músculos com liberação de serotonina. Então, reação agradável. Então, quando você sorri sozinha, você aumenta a liberação de serotonina por um automatismo cerebral. Então, isso é o quê? Nós estamos falando de experimentos que foram realizados com crianças, demonstrando a veracidade disso. Então, quando nós observamos que o ato de sorrir produz uma melhora no bem-estar mental, você não está sendo utópico, esotérico? Não, não estamos falando de religião. Numa base exclusivamente fisiológica, o ato de sorrir altera a química cerebral. E onde está a raiz disso? Está numa interação físico-social. Então, quando dizemos que o ser humano é um ser social, não estou falando aqui de sociologia, de política, estamos ainda falando de biologia, que essa convivência social é essencial no desenvolvimento de um organismo saudável, do ponto de vista fisiológico. O que você vai fazer com esse organismo saudável posteriormente nos seus relacionamentos é a questão psicológica. Mas falando no ponto de vista físico, é essencial a convivência da criança com adultos. E adultos de 2 sexos e até um nível maior, não só 2 pessoas. Eu posso acrescentar, não está no artigo, o trabalho de Felipe Zimbardo com relação à capacidade da criança de reconhecer emoções. Então, uma criança de 8 anos, tá? Ela já tem a sua estrutura cerebral basicamente formada e agora ela vai lançar mão dos chamados sequências químicas. Por exemplo, se a criança tem uma falha da sua formação antes de uma determinada idade, ela terá sequelas, nesse caso a gente já viu neurológicas, de atividade cerebral básica, mas também psicológicas, porque a formação do eu básico fica comprometida. Se a falha for entre 2 e 4 anos, você tem um outro tipo de resposta. A partir dos 8 anos de idade, a sua estrutura neuronal está formada. É claro que você faz novas vinculações, novas sinapses, mas, basicamente, a estrutura funcional básica do neurônio, que se chama estrutura de base, está formada. E qualquer transtorno que aconteça a partir daí será um transtorno de natureza química ou de natureza psicológica, entre que os químicos estão basicamente normais, mas os relacionamentos
é que causam os chamados estresses psicológicos. Então, o tratamento é diferente. Mas antes dessa idade, qualquer falha no desenvolvimento pode causar um desequilíbrio físico, neuronal, de atividade neuronal, dando como efeito baixo QI, e posteriormente, numa determinada idade, químico. Então, transtorno bipolar, depressão, alcoolismo, vício, tendência ao vício, uma série de transtornos que são de natureza química. Mas o que Philippe Zimbardo, no seu estudo, fez? Para que uma pessoa tenha um relacionamento social saudável, por exemplo, não tenha tendências psicopáticas, né, ou violentas, borderline, etc., ela precisa, no mínimo, reconhecer 412 emoções diferentes, tá? Em pelo menos, nos 2 sexos, em pelo menos 3 raças. Peraí. Do que você está falando? Uma base importante na saúde social do indivíduo é a empatia, a capacidade de reconhecer a emoção no outro e espelhar esse conhecimento, ter uma compreensão e dar uma resposta apropriada, tá? Eu sei que esses são fatores psicológicos, mas você desenvolve a capacidade de reconhecer isso com a convivência. Então, se nós temos uma criança que não tem convívio social estreito até 2 anos de idade, ela tem uma falha no desenvolvimento de base que impede esse reconhecimento, logo essa empatia, logo esse espelhamento, e torna a convivência, a formação de vínculos duradouros desse indivíduo muito difícil ou inexistente. Então, essa convivência permite que ela reconheça e crie o que a gente chama de neurônios espelho. Então, ela possa espelhar esse reconhecimento e calibrar a resposta apropriada para essas emoções. E isso é feito na infância. Então, uma criança privada de convivência social, tá? Ela vai ter falhas no desenvolvimento cerebral que podem incapacitá-la para desenvolver esse convívio social saudável. Então, e não é só ter essa capacidade, ela precisa conviver com os 2 sexos. Peraí, do que você está falando? Porque são respostas diferentes, inclusive reconhecendo a emoção do outro, e inclusive no sexo diferente do seu, em outras raças. Peraí, você entrou raça nisso? Olha só, nós não estamos falando de sociologia nem de antropologia, ainda estamos falando de neurologia, tá? Então vamos lá. Philippe Zimbardo pegou uma criança e ele criou um programa de computador onde um bonequinho, tá? Um bonequinho que não tinha nenhuma característica racial, tá? Então era basicamente o formato do rosto, olhos, boca, para que esse bonequinho expressasse emoções diferentes. Por exemplo, raiva, medo, ira. Como é que você sabe isso? Você está andando na rua, aí você olha uma pessoa olhando numa direção, fazendo uma certa expressão e você abaixa. O que aconteceu? Você viu que a pessoa estava tendo uma expressão de pavor. A sua resposta automática é abaixar, vai que é um perigo. Você reconheceu a emoção no outro e teve uma resposta apropriada. Então, você reconhece medo, você pavor, você reconhece raiva, uma série de coisas e dá a resposta apropriada. Alguém vem na sua direção e faz uma expressão de raiva. Você já se prepara para um ataque. Como que você fez isso? Você leu a expressão. E isso é um processo, uma capacidade que você desenvolveu na infância. Qualquer alteração nessa capacidade, lesões em determinadas áreas, incapacita você em reconhecer as expressões. Então, Zimbardo pegou uma criança de 8 anos, colocou os bonequinhos, tá? E ele fez uma graduação. Então, se você reconhecesse as 412 expressões que o bonequinho fizesse, você teria o grau máximo de empatia, ou seja, você teria a capacidade de conviver de maneira saudável e não agressiva no meio social, porque você seria capaz de espelhar as emoções, compreender, estabelecer interações sociais saudáveis. Muito bem. Então, ele pegou uma criança e ela foi capaz de reconhecer as 412 emoções do bonequinho. Ou seja, teoricamente, se a gente fosse fazer uma escala, teria um nível de empatia alto.
Aí Zimbardo fez a seguinte experiência. Ele deu ao bonequinho características raciais. E pegou aquela mesma criança e pediu para ela reconhecer as expressões. E aconteceu uma coisa interessantíssima. A criança não foi capaz de identificar as emoções. Mas espera aí, o bonequinho era o mesmo. A única coisa que aconteceu foi você dar características raciais. E isso alterou a capacidade daquela criança de reconhecer as emoções? Sim. Quando a criança foi questionada sobre a situação familiar, então havia um pai, uma mãe e uma criança, e em todas as situações anteriores, ela foi capaz de reconhecer as interações sociais. Ela disse, papai está com raiva, a criança está com medo, isso e aquilo. Quando os bonequinhos adquiriram características raciais e a criança foi questionada a respeito do que eles estavam sentindo, a resposta dela foi estarrecedora. Não sei, são empregados. Mas espera aí. De onde saiu isso? Essa criança, ela foi desde a infância dizendo assim, empregado não é gente, empregado não é gente. Ou ela foi exposta a ideias racistas, essa raça, ou esse gênero, ou alguma coisa desse tipo. De tal maneira que isso podou o seu desenvolvimento. Ela coisificou os seres humanos com relação à raça, com relação a gênero, com relação à condição social. E quando ela coisificou, a área responsável pelo reconhecimento facial, que é a área de uma interação humana, esse aspecto deixou de se desenvolver. Então, ela é capaz de reconhecer e ter uma alta empatia apenas em indivíduos de um único gênero, apenas em indivíduos de uma única raça, de uma única situação social. Ou seja, se na idade precoce a criança é exposta a um condicionamento como esse, ela terá uma falha neurológica. Então, você pode alterar o desenvolvimento. Então, o que Zimbardo, no seu estudo, que parte também dessa atividade cerebral, que existe uma alfabetização emocional necessária. Peraí, do que você tá falando? Você está falando de psicologia? Não, olha só. O que ele está tratando de alfabetização emocional, tá? Não é para você ensinar a criança ela sentir essa emoção. Ela não precisa sentir aquela emoção. Ela precisa reconhecer essa emoção no outro. Pegar essas informações, armazenar. Lembra das redes neurais? Ela precisa formar um arcabouço neural, tá? O que é o arcabouço neural? Cada vez que a criança é exposta a uma experiência, os neurônios mudam. Então, eles vão se ligar numa determinada sequência. Então, você vai criar uma rede neural que vai disparar toda vez que você reconhecer uma sequência de movimentos. Então, por exemplo, eu estou olhando para a câmera e vou contrair determinada musculatura. Mas isso é um sorriso. Ah, mas é um sorriso falso. Peraí, o que é um sorriso falso? Você pode questionar várias pessoas, ela não vai saber explicar. Eu sei que é falso, mas por que é falso? Ela não sabe. É um processo inconsciente. É um processo inconsciente em termos psicológicos, mas é um processo neurológico. Como assim? Ela reconheceu. O que ela está chamando de sorriso falso? É que um sorriso verdadeiro, você tem contração dos músculos risórios, esses daqui, mas existe o acompanhamento dos chamados músculos em torno do olho, os orbiculares. Então, quando você sorrir, o olho, se ele acompanha, então se você tem uma simetria nessa contração, nós reconhecemos como um sorriso de alegria verdadeira. Então, um sorriso falso é quando o sorriso não chega aos olhos. As pessoas mais perceptivas poderiam dizer. Mas é um processo que você aprendeu na infância. Você não tem consciência, mas ele faz parte de você. Então, numa área do cérebro, que é a área do espelhamento, você tem esses neurônios. Então, quando você vê alguém, esses neurônios disparam e a interpretação disso dispara concomitantemente e determinadas emoções que estão numa outra área do cérebro irão disparar. Então, você tem 3 camadas de atividade neuronal que lhe dão o entendimento e a reciprocidade. Então, alguém sorri de maneira amigável para você, você se desarma, diminui a adrenalina, não é um inimigo, há uma possibilidade muito grande de interação social positiva, você sorri e
Todo o seu gestual físico acompanha isso e a probabilidade de você estabelecer um relacionamento social novo é, prognosticamente, muito maior. Um sorriso falso não vai produzir a mesma resposta no outro e uma série de outras interações que são importantíssimas ter essa chamada educação emocional. Então, para o Zimbardo, esse outro é um outro estudo, não é esse que está descrito aqui, esse aqui mostra especificamente a atividade neuronal que acontece no lobo frontal, que não é a área que armazena isso, quando a criança é exposta a convívio social com um homem e uma mulher desde a mais tenra infância. Então, antes dos 2 anos de idade, é uma fase crítica no desenvolvimento das redes de base do reconhecimento emocional. Mas espera aí, o que é reconhecimento emocional, essa rede de base, tem a ver com coeficiente de inteligência? Olha só, inteligência significa uma grande capacidade de abstração. E uma das coisas que já se verificou que existe uma íntima relação entre vocabulário e capacidade de abstração. Existem palavras concretas, existem palavras abstratas. Mas para você criar esse conceitual, você precisa ser exposto a essa abstração. Então, se você tem uma criança criada com lobos, que a base da sua sobrevivência é comer, dormir e procriar somente as coisas básicas, determinadas coisas não fazem sentido. Por quê? Porque não faz parte do seu universo. Os neurônios que permitiriam o desenvolvimento disso não se formaram. Então, existe um papel importante da convivência da criança para formar essa estrutura básica, que será preenchida posteriormente com o chamado conhecimento intelectual, a convivência social, os processos psicológicos, as relações, etc. Mas essa exposição da criança ao convívio com adultos que têm uma interação individual com ela é essencial para a formação de uma estrutura neurológica que permitirá uma estrutura hormonal, psicológica, social, etc, etc, etc. Então, o que nós estamos falando são dos componentes físicos e biológicos da chamada saúde mental, tá? Então, institucionalizar cientificamente não é a melhor forma de educar uma criança. E isso estamos falando baseado em experimentos científicos, em análises laboratoriais, em análise de exames de atividade, e eu nem entrei aqui em aspectos psicológicos, etc, tá? Então, é um experimento simples, tá? Então, não pode ser fraudado justamente porque ele é biológico. Você examinou, comparou a atividade cerebral. Olhe o desenho aqui, só esses 4 círculos. É nítida a diferença de atividade cerebral em crianças da mesma idade com background diferente de exposição ao convívio com 2 adultos responsáveis pelo seu desenvolvimento. Então, saúde mental são fatores múltiplos. Então, esse experimento, inclusive, demonstra, tá, que o ser humano ser uma entidade social, ser um animal social, não é um processo sociológico. Ser um animal social é um processo neurológico. Convívio social é essencial para o desenvolvimento de um cérebro saudável. Olha só, alguns dizem, mas isso aqui é meio simplista. Nós estamos falando de um aspecto, gente. Estamos comentando um artigo que fez uma demonstração. Numa palestra, normalmente, eu pego vários desses artigos juntos e faço uma sinergia entre os vários significados. Eu peguei um desses trabalhos, que é o que a gente discutiu hoje. Eu vou pegar o trabalho do Zimbardo separadamente num outro vídeo e aí vocês podem fazer o link. São aspectos. Eu falei dos 2 porque eles complementam um ao outro. Você pega o resultado disso, que convivência precoce, tá? Num lar da acolhida. Quando diz um lar de acolhida, são indivíduos responsáveis por criança. Não, o que é institucionalizar? É você ter a criança de uma maneira totalmente não pessoal, tá? Coletiva. Então, educação coletiva, onde você tem uma equipe responsável, muitas crianças, é como se fosse uma automação do processo de cuidados da criança. Então, é importante
que a criança tenha um contato individualizado. Não estou dizendo uma criança, 2 adultos, mas num grupo menor em que ela tenha maior interação, ela seja exposta de maneira mais efetiva ao convívio com adultos, porque é a partir daí que você desenvolve a chamada estrutura básica, tá? Não entramos aqui em outros aspectos. Nós comentamos esse artigo, achamos um artigo importante para você entender, e quando você tem crianças com problemas em diversas situações que tiveram um início, tá? Uma infância complicada, você já pode imaginar quais seriam as possíveis causas e também você tem uma ideia melhor de como fazer para tentar melhorar ou minimizar isso. O artigo fala também de várias tentativas de diminuir, né, o impacto disso, como fazer. Então é importante a compreensão do fato. Você que está adotando uma criança a partir dos 2 anos de idade, você tem que reconhecer isso se ela foi institucionalizada muito cedo, você trabalhar isso, tentar compensar isso. Então o ideal é que a criança tenha essa convivência antes de 2 anos, porque entre 1 ano e 2 anos é uma fase crucial e muito importante. E na criança que não foi institucionalizada, tá? Nós estamos falando isso, mas tem acontecido uma coisa complicada, um fenômeno social, que é a impossibilidade dos pais conviverem com a criança. Então, nós temos criança que não é uma criança abandonada, uma criança que tem pais, mas que passa a maior parte do seu tempo no ambiente coletivo. Então, ela vai na creche e tem muito pouco convívio com seus pais. Isso afeta o desenvolvimento? Sim, isso afeta o desenvolvimento. Então, mas eu não tenho como. Então, você precisa compensar isso. Então, se você tem uma criança e ela fica institucionalizada há um bom tempo, de maneira alheia à sua vontade, você precisa manter um convívio mais estreito com essa criança quando chega em casa. Mas eu estou muito cansada. Então, é a escolha entre um futuro mais ou menos saudável. É muito importante você reconhecer quais são realmente as necessidades de um ser humano, estabelecer os parâmetros corretos. Porque a grande fonte, as pessoas ficam procurando muito no sobrenatural, na reencarnação, a causa de problemas psicológicos. E eu posso, para você afirmar, 90% são do presente, do desenvolvimento. A psicologia explica, a estrutura neuronal explica. Nós temos problemas reencarnatórios, mas eles não são a principal fonte dos nossos problemas. Então, vamos analisar o nosso presente. E se está no presente, existe uma probabilidade muito maior de você superar essa situação, tá? Do que você procurar causas em outra encarnação, tá? A reencarnação existe por um motivo. Nós precisamos, nessa vida, aproveitar o aprendizado, crescer como indivíduo. Nós estamos dando dados para você de aspectos que você pode mudar, aspectos que você pode trabalhar e resolver. Está em suas mãos fazer alguma coisa. O conhecimento liberta. E em vários sentidos. Inclusive numa fase do Evangelho. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Muita paz.